Hoje eu quero falar aqui de um found footage britânico lançado em 2013 chamado The Borderlands. E é aquele tipo de filme que ao mesmo tempo que você já viu aquela temática antes, que você já viu aquele formato antes, ele consegue costurar ali no meio, entregar novas coisas e fazer muito bem feito. Principalmente por se tratar de um found footage com muitas coisas aí intrigantes, interessantes e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e hoje a gente vai falar sobre The Borderlands, ou Final Prayer, que também foi com esse nome lá para os Estados Unidos. Relembrando, é uma produção britânica que eu fui assistir de uma maneira despretensiosa, tipo assim, vou ver qual que é desse filme e tal, coisa rápida, 1h30 o filme no máximo ali. E rapaz, me surpreendeu em vários aspectos, ele consegue trazer umas coisas aterrorizantes, sim, tem clichês do subgênero found footage, tem também, mas a história, os personagens e como eles se desenvolvem ali, é um negócio que importa bastante. Do que se trata, afinal? The Borderlands começa em Belém, aqui no Brasil, Belém mesmo, Lucas, é um filme britânico, sim, o que tem? Né, as filmagens ali de uma equipe da polícia invadindo uma espécie de igreja, um templo e tal, e pegando umas caixas de som que estavam implantadas, como se fosse uma manipulação mesmo, e tem um cara lá que estava investigando, que fala, desliga essa câmera, tira essa câmera, ou seja, rolou alguma coisa séria ali. Rolou algum caos. E aí, o filme corta para um condado rural lá na Inglaterra, bem isoladinho, aqueles lugares que tem... Você não pode fazer nada que todo mundo vai ficar sabendo, vai fofocar no dia seguinte. E a gente tem 3 caras que são mandados pelo Vaticano para investigar uma capelinha, uma igreja construída no século XIII, bem antiga mesmo, que tá tendo alguns eventos sobrenaturais. Então é uma equipe que é tipo os Ghostbusters ali da Igreja Católica. Eles já vão investigar, porque se tiver alguma coisa, o que vai acontecer? E aí a gente tem, dentre esses personagens, o Deacon, que é o cara que tava lá em Belém do Pará, né? Daqui a pouquinho a gente vai, né, na parte com spoiler, dissecar um pouco mais dessa participação dele nessa introdução do filme. Temos aqui o Gray Parker, que é o cara da tecnologia. Rapaz, esse cara, ele instala câmera em tudo qualquer lugar lá. Por quê? Tem a casa onde eles alugaram e estão ficando ali, próximo da capela, e tem a capela, né? Então, esse cara, o Gray, ele bota câmera em todos os lugares, eles usam câmera para documentar tudo, para não perder nada e para benefício do filme também, pra gente acompanhar tudo, né? Eles botam a câmera ali na cabeça e tem o Padre Mark, né, que é o cara que vai coordenar tudo ali, vai verificar se os caras estão fazendo certo mesmo. Esse personagem, inclusive, é chato pra caramba e era pra ser chato. You're not local. Fuck no, Christ, I couldn't live around here. There's no Wi-Fi, no broadband, no... Temos o nosso trio, e aí eles encontram o padre da capela lá, que chamou eles. Esse padre, ele mostra uma fita com umas gravações bizarras que aconteceram durante um batizado, né? E aí a gente vê o padre, algumas coisas acontecendo na ambientação e tal, e aí os caras começam a investigação deles. E é aquela coisa que a gente conhece, né? Quanto mais eles vão cutucando, quanto mais eles vão adentrando aquela história, mais o negócio vai ficando tenso. E é interessante porque a gente vai conhecendo bem, tá? Sobre esses personagens e tal. Então, esse filme, apesar de ter 1h30, ele tem um ritmo mais contemplativo inicialmente, até pra gente conhecer esses personagens, um pouco do passado, da identidade deles. Por exemplo, o Deacon, né, que é o sacerdote lá da igreja. Ele é um cara cético, né? É engraçado porque ele vai atrás dos fenômenos paranormais, ele trabalha com isso, ele é um cara da igreja, ele é um cara, né, que dá fé e tal, mas ele é muito cético, né? Então parece até que esses caras, tão céticos que eles estão atrás de alguma resposta, eles querem algum sinal, alguma esperança de que exista alguma coisa sobrenatural, divina. E eu vou te falar uma coisa, esses caras, eles são religiosos da Igreja Católica, mas pensa numa galera que bebe. Eles bebem o tempo inteiro nesse filme aqui. Father.
Esse filme é dirigido e roteirizado pelo Elliot Goldner, que é o primeiro trabalho do cineasta, e eu acho que ele sabe o que ele tá fazendo aqui, apesar de ser a estreia dele em longa-metragem. Aí você pode falar, Lucas, mas found footage é muito fácil, é o cara sair com a câmera e tal. Mas, meu amigo, se você não souber como dosar os ângulos, as perspectivas, como você vai, né, inteirar ali o público do que tá acontecendo, pode virar uma bagunça, pode ficar ruim demais. E aqui, só por ser essa coisa de ser uma investigação e das várias câmeras, perspectivas e tal, já é um artifício que é convincente e que é muito bem utilizado na própria edição do filme, para ir cortando, para ir, né, dando diferentes perspectivas pra gente mesmo. Porque, por exemplo, os caras podem estar lá, ó, enchendo na manguaça na casa, eles conversando ali com as câmeras na cabeça, e aí, de repente, de madrugada, a câmera corta lá pra capela à noite e tá acontecendo alguma coisa bizarra, né? Então, a manipulação até da ambientação, dos detalhes, o terror, muitas vezes em filme, ele não tá escrachado. Ele não é uma coisa que tá ali, ai meu Deus, olha que coisa aterrorizante. Ele tá nos detalhes, e nesse filme aqui, tá nos detalhes. Às vezes é uma coisinha ali, ó, que acontece, que aparece, um personagem que tem uma cena que daqui a pouco eu vou falar aqui, o personagem ele olha e depois quando ele olha de novo já tem um negócio diferente ali na ambientação, mas que se você não prestar atenção, não dá pra pegar não. Outra coisa que é muito bem realizada aqui, que é importantíssima para filme em geral, mas para found footage precisa funcionar bem, que é a edição de som, tá? A edição de som, os efeitos sonoros, choros, ruídos, passos, tudo aqui, ó, eu assisti ali no fonezinho de ouvido, muitas vezes parecia que eu tava ali no lugar. Por quê? Porque era muito convincente. Era um trabalho ali junto com a ambientação e as imagens que a gente tava vendo que me deixou imerso na experiência. Inclusive, esse é um momento que muita gente vai perguntar, Lucas, onde que eu vou ver esse filme? Eu dei uma procurada, não tem nos streamings aqui, então você vai ter que dar aquela caçada, se é que você me entende. Os atores aqui são bem convincentes também, o Gordon Kennedy e o Robin Hill, que fazem o Deacon e o Gray, sem ser o padre lá, o padre Mark. Eu acho que a relação deles é a que mais importa ali no filme, e existe um desenvolvimento, não é uma coisa linearzona, os caras começam de uma forma, e aí vai se transformando, e por fim já tá de outro jeito, que com certeza melhora a dinâmica do filme e é aquela coisa, né? A gente se importa com aqueles que a gente está assistindo. The Borderlands não é um filme revolucionário, não é um filme que inventa a roda ou que traz vários elementos diferentes, até porque esse negócio de sobrenatural, de religião, a gente já viu quantas e quantas vezes, mas é como eu disse, é como o filme faz. E por mais que seja simples, é criativo. Então o filme tá indo para um lado de previsibilidade e tal, e nem sempre isso é ruim, né? Mas ele vai indo e de vez em quando ele, opa, isso aqui é diferente, isso aqui, o que será que é? O final, ele deixa a pulga atrás da orelha. Ele deixa a pulga atrás da orelha. É isso, eu dou uma nota 7.5 para The Borderlands. Foi um dos melhores found footages que eu descobri aí. Bota aí nos últimos 2 anos, né? Porque tem altos e baixos, tem uns que são legais, tem uns que já são bem aquela coisa mais do mesmo sempre. Mas esse aqui, ele é um exercício interessante, além dele trazer essas temáticas, né, do ceticismo, da falta de fé, da falta de esperança, da fé como um todo, e disso aqui, dos personagens. Será que a fé é o suficiente em determinados momentos para manter o cara completamente são? Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Então bora lá, a galera, o trio, né, Parada Dura, começa a investigar ali a capela, porque o padre de lá tava falando que tava tendo umas manifestações, ouvindo choros, né? Na filmagem a gente vê, começa a sangrar o nariz, algumas coisas da parede se movimentando. E sempre o Deacon e companhia, né? A galera que tá investigando falando assim, não, isso aqui é montagem. Não, isso aqui o cara manipulou ali. Não, isso aqui uma caixa de som poderia ter movido com som e tal. Mas nós como público, conforme a investigação deles vai acontecendo, o padre que era lá da capela é afastado, né? Eles falam, não, passa, o outro padre lá fala pra ele, não,
Passa uns 2, 3 dias, enquanto a gente faz o nosso trabalho aqui, investiga, né? E aí, por exemplo, tem uma cena que o Parker, o Gray Parker, né, que é o cara da tecnologia, tá ali do lado de fora da capela, a câmera tá na cabeça dele e tal, então ele vai mexendo, e aí passa por um túmulo que tá escrito o nome dele, Gray Parker. Só que quando ele vira a cabeça e volta, já tá escrito outro nome ali. Então será que o nosso querido Gray, ele vai morrer? O Deacon, né, o sacerdote lá, ele conta que ele foi pra Belém, aí ele fala ali pro Gray, né, o que aconteceu lá em Belém. Ele fala que um grupo de sacerdotes estava trabalhando ali na cidade e tal, e de repente, depois de uma confusão daquela baguncinha, os caras, né, 7 integrantes ali da igreja apareceram mortos em uma floresta ali local. Então ele fala que provavelmente eles encontraram um xamã e ingeriram uma toxina que acabou matando todo mundo. E aí você se pergunta, será que foi só isso mesmo? Ao mesmo tempo que a galera tá lá na casa deles relaxando durante a noite, né, na capela de vez em quando o filme mostra lá, de madrugada, padre afastado, né, o Kralik, parece nome de grilo, né, Kralik, ele tá rezando de joelho, você vê que o cara tá meio atormentado e tal, e começa a mexer as coisas lá, né, e você vê que o cara não tá manipulando nada. Na manhã seguinte, o trio Parada Dura, os nossos Ghostbusters do catolicismo vão ali pra igreja, né, passam a investigar novamente e tal, e algumas coisas começam a se movimentar, a cair. Eles olham pra janela rapidinho, o padre Kralik tá lá atrás. Será que é o miserável fazendo alguma coisa? Pois é, o padre Mark, ele vai atrás do Kralik, né, corre ali e tal. O Kralik, o padre que tá atormentado, sobe no topo da capela, né, o Mark vai, ô meu amigo, o que foi? Tarará. Quando ele pisca, o cara dá um tibum e acaba, né, se espatifando e foi abraçar Jesus? Eu não acho que não. Bem, depois da morte do padre Kralik, eles ficam, claro, chocados ali, a polícia passa a investigar, coisa e tal. O Gray, ele não entende, né, como que o padre, ele pôde tirar a própria vida, né, tá acontecendo alguma coisa a mais aqui. Eles vão pro bar, obviamente, né, e lá eles são expulsos, tem uma confusão, porque a galera da cidade, daquela currutela, passa a culpar os três por conta da morte do Kralik. Naquela noite, o padre Mark, que é o encarregado ali, ele fala, acabou as investigações, o Kralik, o padre que morreu, só tava deprimido mesmo, é isso, não tem mais nada pra fazer aqui. O Deacon fica pé da vida, ele, né, acha que pode ter alguma coisa ali, ele tem a ideia maravilhosa de sair à noite, de madrugada, sei lá, na floresta, dar um rolê ali pela floresta, começa a enxergar vultos ali, relances de que parece ser o padre Kralik ou o espírito dele, né? E tem uma hora que ele dá de cara ali com a batina do padre e tá cheio de larva, de verme, de minhoca. Deacon continua a sua jornada noturna sozinho, claro, uma excelente ideia à noite no meio da floresta e coisas sobrenaturais acontecendo. Ele vai pra capela e na capela ele começa a fuçar em tudo e ele acha um compartimento secreto que tem na parede ali, e aí tem uma escadinha que desce, e é um negócio muito claustrofóbico. Lá de dentro começam uns gritos, parece até a voz do padre que morreu, uns choros de criança, coisa e tal, o negócio começa a estremecer, ele sai vazado de lá, pelo menos, né? Por insistência do Deacon, né, acreditando, não, eu vi o que eu vi, a gente precisa continuar as investigações, ele liga para um padre bem experiente para vir e ajudar eles ali, tal de padre Calvino, que por incrível que pareça não é calvo, pelo menos, né, ele é um senhor de idade ali, tal, enfim, esquece isso. Ele chega, o Calvino, e eles vão investigar ali os 4 agora, né, o velhinho vai junto com eles. Nesse meio tempo a gente descobre que o lance lá do Belém, do Pará, do Brasil, o Deacon, ele tava lá também, né? A gente já tinha visto, só que ele tava com os outros sacerdotes e supostamente era para ele ter morrido também. Só que como ele é alcoólatra, no dia que aconteceu a tragédia, ele foi pro negócio, né, encher a cara, o pessoal foi para algum outro canto lá, acabou morrendo todo mundo, ele até então não entendeu o que tinha acontecido e pior ainda, carregava a culpa
por aquelas mortes. Bem, agora os 4 na capela, o padre Calvino ali começa a rezar e tal, e aí as coisas não demoram a desandar, a acontecer ali pra valer mesmo. Né, as luzes se apagam, começa a sangrar um pelo nariz, o outro começa a perturbar. E aí o Calvino, o padre velho que não é calvo, ele acaba, né, desaparecendo nesse meio tempo. Deacon e Gray resolvem ir atrás dele naquela escadinha bem antiga, aquela passagem, né, apertada e tal. E lá eles vão. A grande questão é que o lugar é tipo uma caverna mesmo, umas tumbas que eles vão indo. Parece que o lugar não tem fim, é cheio de pedra e não encontra ninguém, escuridão total. Então, nesse momento, o filme ele consegue trazer essa coisa da claustrofobia mesmo. Enquanto isso, as câmeras, né, porque eles estão descendo e vai falhando as câmeras. Mas eles chegam num lugar, o Deacon e o Gray. O Mark já foi com Deus, né? O outro padre, já o Calvino também, enfim. Eles encontram umas gaiolinhas bem pequenininhas e umas coisas escritas na parede e eles entendem que aquilo ali era um lugar de sacrifício. Aquele lugar, eles capturavam crianças ali do orfanato, da região e tal, e sacrificavam aquelas crianças para alguma coisa. Nisso eles veem ali o padre Mark passando rapidinho, eles vão atrás, eles entram num buraco, o Deacon vai... Me lembrou muito aquele Abismo do Medo, porque os caras eles vão entrando num buraco que mal dá para eles passarem. E eles vão entrando e vão entrar, ah, Mark, cadê você? Vem aqui, meu irmão, deixa esse Mark pra lá. E é chato pra caramba, sabe? E aí, conforme eles não conseguem sair desse túnel e ali eles estão, né, espremidos mesmo, parecendo um sanduíche, um líquido começa a escorrer neles. As paredes parece que estão movimentando, tá gelatinosa e não é um simples líquido, é um ácido, né? Então começa a cair nos braços deles, no rosto e tal, e queimar os caras. E os caras estão presos, não tem como eles saírem correndo ali. Parece que tá, né, eles tentam voltar ali enroscados e o negócio tá fechado. E a gente só vai ouvindo os gritos dos dois, né? O Gray até fala lá, o cara da tecnologia grita pro Deacon, né? Fala, você falou que não era real, você falou que isso não existia e tal. E, né, depois desse desespero, os caras ali derretendo naquele negócio. Fim de filme, as gravações se encerram. E bem, basicamente eles estavam dentro do esôfago de alguma criatura, né? Provavelmente um demônio. Então ali não era uma coisa, se for divina, só se for para o outro lado do divino, porque olha, vou te falar, provavelmente no subsolo da capela eram feitos esses sacrifícios aí para algum demônio, alguma entidade, né? E essa entidade ainda estava lá. Ou eles teriam chegado no inferno, alguma coisa desse tipo, né? Mas não viveriam para contar a história. E é muito simples esse final, para algumas pessoas pode ser até, sei lá, meio decepcionante, mas eu acho que a solução foi interessante. A gente já imaginava que o negócio não ia dar muito bom, principalmente a partir do momento que eles descem para o subsolo, né? E aí eles propõem essa coisa deles estarem, né, no esôfago de algum bicho, os caras começam a derreter. Eu achei muito interessante. E aí podem ter várias teorias, né, do que de fato eu interpretei como um demônio, coisa e tal. E você já tinha ouvido falar de The Borderlands? Você curte esse tipo de filme? Você realmente conhece filmes com essa temática religiosa, sobrenatural, que você curte pra caramba? Não vale o Exorcista ou o Exorcismo de Emily Rose, eu quero saber de outros. Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixa o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.